Você já parou para perguntar qual é o segredo, o verdadeiro segredo do rei Davi, do grande rei, do maior rei que já existiu em todo Israel? Será qual foi o grande segredo de Davi para que ele conseguisse vencer Golias e todos os gigantes que se levantaram contra a sua vida? Hoje você vai ter acesso a uma revelação muito poderosa, muito impactante. Hoje é domingo, dia 17 de setembro de 2023. Eu sou Gleiciane Araújo e venho servir a sua vida com apenas uma palavra. Para começar, é importante sabermos quais foram os gigantes de Davi antes que ele mesmo pudesse enfrentar o grande gigante Golias, o campeão dos filisteus. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração está em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 37, que diz assim: Além disso, disse Davi, o Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Eu convido você a se deleitar na palavra do Senhor e conhecer toda essa história, mesmo que você já tenha lido, mesmo que você já saiba, mas vale a pena você ler o capítulo 16, o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel. E o versículo 51 diz assim: Assim Davi correu e se pôs de pé em cima do filisteu, e tomou a sua espada, e sacou-a da bainha, e o matou. E com ela ele cortou a sua cabeça. E quando os filisteus viram que o seu campeão estava morto, eles fugiram. Aqui Davi está destruindo, está derrubando, matando, aniquilando o gigante Golias. Mas antes mesmo de Davi ser ovacionado, ser honrado, ser reconhecido, ser revelado como um guerreiro, para o rei Saul, para todo o reino de Israel, e ser honrado e receber tudo que ele recebeu, e ainda ser preparado para assentar no trono, Davi teve alguns outros gigantes que ele precisou vencer. E existe um segredo que fez com que Davi se posicionasse diante de Golias e vencesse-o. E assim como vencer todas as batalhas que ele venceria como um guerreiro do exército do reino de Israel, e também quando ele tornou-se rei, e ele precisou também vencer seus inimigos, só que ali como rei. O primeiro gigante de Davi, que ele precisou vencer, ele precisou derrotar, foi o desprezo do seu próprio pai. Se você ler a história, você vai ver que o profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé e ele diz, olha, eu vim aqui sacrificar ao Senhor, é necessário que santifiquemos todos os seus filhos. E Jessé convidou todos os seus filhos para serem santificados e para estarem ali e chamá-los diante do profeta Samuel. Só que Davi não foi chamado. Davi não foi lembrado. A palavra do Senhor em Salmos diz que nasci na iniquidade gerou a minha mãe. Davi foi gerado na iniquidade. Davi era fruto de pecado. Davi era um bastardo. Davi era um rejeitado.
E Davi era desprezado pelo seu próprio pai. Davi não foi chamado para santificação. Davi não foi chamado para ser selecionado ou ser escolhido para ser ungido. Davi não foi contado como filho digno do seu próprio pai. Porque se Davi fosse contado como filho digno do seu próprio pai, o seu próprio pai tinha mandado chamar Davi. Antes que o profeta Samuel precisasse reivindicar e mandar chamar Davi. Davi era tão desprezado pelo seu próprio pai que ele tinha como incumbência, como tarefa, o serviço mais desprezível daquela época. Cuidar de ovelhas. Só que Davi, ele não era tido como filho do seu pai. Davi vivia com seu pai, com seus 7 irmãos, e Davi era como servo do seu próprio pai. Como se ele fosse o menor dos empregados do seu próprio pai. E você percebe isso durante todo o cenário e toda a história conta isso. E ainda que Samuel disse para chamar Davi, sabe qual foi a resposta do pai de Davi? Mande buscar Davi. Jessé não chamou Davi, ele disse, vai buscar. Samuel, pela boca de Samuel, Deus disse, manda chamar. Porque Deus chamou a Davi, mas o seu próprio pai, ele não honrava, não cria, não acreditava que Davi, aquele Davi, teria um chamado. Só que Davi aqui, ele já mostra e já denota o segredo dele. Davi, mesmo sendo rejeitado, sendo desprezado, e como Davi não poderia se sentir não amado pelo seu próprio pai? Com certeza, Davi se sentia odiado pelo seu próprio pai. Porque somente um pai que não ama um filho pode rejeitar de chamá-lo para tão grande honra, de poder ser escolhido para ser ungido pelo próprio Deus. A unção representava algo magnífico, porque a unção representava ser escolhido como rei, como profeta, como sacerdote. Não existia honra maior do que a unção. Só que o pai de Davi não olhava para Davi como sendo ele digno de ser escolhido por Deus para tão grande honra e para tão grande obra. Só que Davi, mesmo que o seu pai te tratasse com tamanho desprezo, com tamanha rejeição, Davi, ele se rendia e se submetia à autoridade de seu pai. Isso significa que Davi mantinha o seu coração reconhecedor da autoridade do seu pai, como aquele que era digno de ser honrado. Seu pai, mesmo fazendo tudo contrário a Davi, Davi manteve o seu coração com o coração íntegro, ele manteve-se, não aceitando e rejeitando toda e qualquer possibilidade de duvidar, de se ofender e de desonrar o seu pai e de não obedecê-lo em todas as suas ordens, em todos os serviços. Davi, mesmo assim, ele não perdeu o reconhecimento da autoridade do pai dele sobre a sua própria vida. Davi não permitiu que o seu coração fosse aprisionado, fosse emaranhado, amarrado pela ofensa e deixar de honrar o seu próprio pai. Sabe o que isso significa?
e o que já nós podemos aprender com Davi. E eu estou aqui contando este cenário, contando essa história, e antes de começar a gravar, eu fiquei muito emocionada, e estou ainda, porque o Senhor, Ele me pegou de um jeito muito forte nesses últimos dias, para me ensinar a respeito desse segredo que o Senhor quer te entregar aqui hoje. Eu estava me considerando uma pessoa que, eu perdoo fácil. Perdoar para mim é tranquilo. Só que eu fui pega em uma situação em que eu desejei não perdoar. Eu fui tentada a não manter a minha integridade, a integridade do meu coração, e a me render, e a perder o segredo de Davi. E eu vou contar para você qual é esse segredo. E o que significa aqui, o que nós já podemos aprender? Não importa o que as pessoas façam contra você. Não tome isso por ofensa. Libera perdão. Continue mantendo o seu posicionamento e continue acreditando na autoridade que foi dada e direcionada por Deus àquelas pessoas que, mesmo sem elas merecerem pelo seu comportamento, mas elas são dignas de receber a sua honra, porque é por você, é sobre quem você é sobre você reconhecer a honra em alguém, não pelo comportamento da pessoa, mas por aquilo que você decide manter íntegro. Sabe, muitas vezes as pessoas nos decepcionam e nós pensamos, eu decido não confiar mais em ninguém. Só que decidir não confiar mais em ninguém é manter-se aprisionado pelo resto da vida. A melhor coisa é você decidir confiar sempre, pela oportunidade de manter-se o seu coração livre de toda armadilha, de toda ofensa, e perdoar sempre, não importa quem seja, para que o reconhecimento da autoridade do outro sobre a sua vida, sobre você reconhecer o outro como autoridade, para que isso não seja nunca abalado. E aqui neste cenário, não importa o que a pessoa faça, você não pode impedir que esta ofensa impeça você de reconhecer a autoridade sobre a vida dessa pessoa. Porque foi exatamente o reconhecimento da autoridade que Davi tinha de seu pai, que colocou Davi diante do rei, que colocou Davi diante de Golias, que colocou Davi diante de Deus em confiança, em fé e certeza da vitória. Sabe o que o Senhor disse para mim? Ele disse, a identidade de poder, ela não pode estar, e ela nunca estará, fundada na ofensa. A identidade de poder é estar exatamente fundada em um coração perdoador e rejeitar veementemente qualquer tipo de ofensa. E diz assim, a sujeição focada à autoridade. Não importa o que a autoridade faça com você. Que você possa desprezar qualquer tipo de possibilidade de você sentir-se ofendido e perder a oportunidade de ser levado e colocado diante dos reis da terra. O segundo gigante de Davi era o desprezo e o ódio contínuo dos seus irmãos. Você vai ver aqui durante o texto que era uma ira muito grande que principalmente o seu irmão mais velho nutria por ele. Só que você percebe também que quando o seu pai Jessé o envia diante do exército para ver como seus irmãos estavam, para que Davi voltasse dando notícia dos seus irmãos, Davi sauda os seus irmãos. Davi, ele permanece íntegro, mesmo sendo desprezado pelos seus irmãos.
Só que ele não era desprezado porque ele tinha algum motivo. Os irmãos dele não tinham motivo para desprezar Davi. Muitas vezes nós queremos nos ofender com quem de fato deu motivo para que nós ficássemos ofendidos. Só que recusar-se a se ofender com alguém, mesmo que você não deu motivo algum, aqui você derruba e destrói um outro gigante. E qual foi o primeiro gigante que Davi derrotou? O gigante de não se sentir rejeitado e desprezado pelo que o outro faz, pelo que o outro diz, ainda que seja o seu próprio pai, e permanecer íntegro e submisso e submetendo a autoridade por quem ele era, acreditando que existia um Deus maior e que existe um Deus maior que estava olhando para ele, que estava cuidando e preservando a vida dele. Quando Davi honrou seus irmãos, saudando, mesmo com ódio, mesmo com um desprezo, e isso sendo um hábito, ele virou-se e ignorou a ofensa. No momento em que Davi precisava focar em entender o que o rei daria para quem matasse aquele gigante, o seu irmão irou-se contra ele. E Davi poderia ter ficado ali, aprisionado, amarrado, preso àquela ofensa, tentando se justificar para o seu irmão e para todos ali. Só que Davi virou-se para o lado. E ele virou-se para o lado em que esse lado representa o propósito para o qual ele sabia que o Senhor o havia chamado. Ele sabia que o Senhor o havia ungido para um propósito e ele não poderia permitir que nenhuma ofensa pudesse amarrá-lo, aprisioná-lo e paralisá-lo a ponto de ele não cumprir aquilo que Deus determinou para a vida dele. Eu sei que é muito difícil, desafiador, você se posicionar, manter-se firme, com os olhos focados no propósito, mesmo com tantos gigantes se levantando ao seu redor, mesmo com tanto desprezo, mesmo com tantas ofensas, mesmo com tantas oportunidades de você se sentir ofendido, de você se sentir injustiçado mais do que todos os homens e que todas as mulheres da face da terra. Só que quando você se nega a ficar preso, amarrada, paralisada a qualquer tipo de ofensa, você agora tem a oportunidade de estar diante do gigante que vai trazer a revelação do esplendor de Deus sobre a sua vida. Porque Davi se negou a ser ofendido pelo teu pai, porque Davi se negou a ser ofendido pelos seus irmãos, porque Davi liberava perdão continuamente para os seus irmãos e para o seu pai. E ele continuava fazendo tudo com zelo. Você imagina você cuidando das ovelhas de um pai que te despreza, que te odeia, que não te honra, que não reconhece a tua essência e o teu valor. E um urso aparecer e um leão aparecer para tentar comer uma daquelas ovelhas. Mas mesmo assim, essa pessoa se levantar e matar o urso e o leão e vários outros inimigos, impedindo que o rebanho de seu pai fosse atacado. Você consegue entender o nível de perdão, o nível de integridade que Davi mantinha, recusando-se a se render a toda e qualquer armadilha de ofensa que pudesse impedir que ele reconhecesse a autoridade de quem quer que fosse. E mais do que isso, se Davi tivesse se rendido às ofensas de todos esses gigantes, sabe o que aconteceria? Ele jamais se renderia à autoridade do Deus Todo-Poderoso. Só que porque Davi manteve
o seu coração íntegro, liberando perdão a todo instante e a cada ofensa. Davi teve a oportunidade de estar diante de Golias, aquele gigante que traria todo o reconhecimento público. O reconhecimento público, ele não vem de graça. O reconhecimento público, ele existe porque existe um fundamento. E o fundamento de toda honra pública, de toda exaltação pública que Davi recebeu e que você vai receber, deve estar alicerçada num coração que se recusa a ofender-se e que decide perdoar, não importa a ofensa. Porque a palavra de Deus diz: assim, Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como tenho perdoado aqueles que têm me ofendido. Davi foi aprovado. Davi foi aprovado. Sabe o que Davi? Rejeitar a ofensa e viver o perdão como estilo de vida garantiu a Davi, primeira coisa, sujeição à autoridade dos homens e à autoridade de Deus sobre a vida dele. Coragem e fé para destruir os inimigos do seu pai humano, do seu pai carnal. Manter o seu coração livre da ofensa permitiu que Davi continuasse amando o seu pai, independente de como seu pai lhe tratava. E permitiu que ele fosse fiel aos cuidados de tudo que pertencia ao seu pai, por causa do coração perdoador de Davi. Não porque Davi era bom, mas ele sabia que um coração ofendido é um coração preso, um coração aprisionado e encarcerado, e um coração preso, encarcerado num estado de não perdão, é uma pessoa que não acessa o poder de Deus. E o Senhor me deu uma sequência aqui para você entender que a terceira coisa que Davi acessou por manter o seu coração íntegro e se recusar a ofender-se por qualquer atitude de qualquer pessoa que fosse, foi uma fé absoluta e uma plena dependência do poder de Deus. Pois onde existe um coração perdoador, ali existe um coração destemido, um coração confiante no Senhor. E onde existe um coração destemido, existe um coração que não existe medo. A ofensa impede que você libere perdão. A ofensa aprisiona e encarcera, gerando medo no seu coração. E o medo, ele destrói a confiança em pessoas e em Deus. E sem confiança não há dependência. E sem dependência não há liberação do poder de Deus. E sem o poder de Deus, não há vitória contra gigantes. Sem a dependência e sem o poder de Deus, você jamais terá a possibilidade de, através da sua vida, de você ser um instrumento capaz de revelar o esplendor da glória de Deus para todos os homens na terra. Sabe o que significa Golias? Significa esplendor. E a raiz da palavra Golias vem de revelar, aquilo que revela, aquilo que descobre. E você percebe que Golias foi o gigante que Davi precisou destruir, que precisou matar. E ele só conseguiu destruir Golias e ser instrumento da revelação do esplendor de Deus contra os inimigos de Deus. Porque o segredo de Davi era recusar-se veementemente a não ser prisioneiro de ninguém, não ser prisioneiro de nenhuma ofensa, não duvidar de ninguém e conseguir e continuar confiando, crendo, honrando
porque ele sabia que continuar honrando aqueles que estão ao seu redor manteria a confiança dele naquele que, pela fé, ele precisava também confiar. Se eu não amo a quem eu vejo, como poderei amar a quem eu não vejo? Se eu não perdoo a ofensa de quem eu vejo, como terei certeza de que Deus perdoou as minhas ofensas? E se eu não tenho certeza de que Deus perdoou as minhas ofensas, o medo toma conta do meu coração. A ausência de confiança, a ausência de coragem, a ausência de ousadia, ela me aprisiona. E me aprisionando, eu não tenho a liberdade de ser instrumento do poder de Deus, para que eu possa ser o instrumento da revelação do esplendor de Deus na terra. Davi foi instrumento da revelação do esplendor do poder de Deus na terra, porque ele se recusou a manter-se um coração preso na ofensa. Ele recusou-se a ser servo da ofensa dos outros para ser servo da honra, da obediência com um coração perdoador. O segredo não é não pecar. Davi foi um grande pecador. O segredo é não se ofender pelo pecado do outro. Não importa o quanto você já tenha pecado. Não importa o quanto de erros você já tenha cometido. Você não pode deixar-se ofender-se pelo pecado de outras pessoas. Se isso acontecer, esse será o seu maior pecado. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se recusava a prender-se à ofensa. Ele recusava a deixar de receber de Deus o seu poder, decidindo perdoar. E a pergunta do Espírito Santo para você nesta hora é: quem você precisa liberar? De que coração você precisa ser liberado? Liberando perdão, não importa o tamanho da ofensa que lhe fizeram. O que você decide hoje? Qual é o seu posicionamento a partir de hoje? Independente das ofensas que cheguem à sua vida. Mantenha-se íntegro no seu chamado e no seu propósito, recusando a se ofender por quem quer que seja, em nome de Jesus Cristo. Eu ministro sobre a sua vida uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de um coração perdoador e uma semana de muita decisão, minuto a minuto. Porque o Senhor Jesus, quantas vezes eu preciso perdoar? E o Senhor disse 70 vezes 7 a Pedro. Ele estava dizendo, se você quer poder, se você quer que a glória de Deus se manifeste na sua vida, não importa quantas ofensas lhe venham, importa quantas vezes você está disposto e disposta a perdoar, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder dele seja liberado sobre a sua vida, a partir da decisão de ter um coração perdoador a partir de hoje, não importa quem seja, e não importa as circunstâncias. Em nome de Jesus. E que você possa compartilhar esse vídeo com mais 7 pessoas. Curta este vídeo para a glória do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, você que é novo aqui. E para a glória do Senhor Jesus, pode deixar aqui o seu comentário, pode deixar aqui o seu pedido de oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.